Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós despedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí na quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Meditaremos hoje o capítulo 6 de São Lucas, versículos 27 a 38. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixe-o levar também a túnica. Dai a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, e fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí meditando hoje esse capítulo 6, versículo 27 a 38 de São Lucas, e nos deparamos, e para mim, assim, na página mais complicada do Evangelho de Ser Vivida, porque eu digo a vocês assim com toda sinceridade, é impossível viver este mandamento que o Senhor dá aos seus discípulos, porque percebamos, ele fala aos seus discípulos, ele fala para cada um de nós. A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Por que digo que é mais difícil? Porque não é qualquer amor que Jesus fala. Não é um amor assim prestativo, é um amor a qualquer pessoa. É o amor aos nossos inimigos. E não é qualquer amor, é o amor agapetós, né? Que vem da raiz do ágape. E aqui nós vemos que é um amor incondicional que Jesus pede para que nós façamos. A mesma coisa que ele fez. Nós olhamos e vemos que realmente não somos nada. E sem a graça de Deus é impossível viver este mandamento de Jesus, essa ordem dele, porque paramos para pensar como Jesus colocou isso na prática, no alto da cruz, quando todos escarneavam dele, naquele momento que falavam, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele, Jesus, deu o maior exemplo para nós. Agora, como fazer com que isso se concretize na nossa vida? Aqui, Jesus dá os passos necessários para que possa acontecer. Porque se nós aprendemos primeiro a não retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. Segundo, colocarmos diante da situação que nos calunia, silenciarmos, não retribuir com calúnias, com fofocas e por aí, maledicências e por aí vai, nós conseguimos dar um passo de dar um freio aos nossos instintos que tende a literalmente dar com a retribuição do mal aos nossos inimigos e desejá-los até a morte. E como Jesus faz esse caminho para que nós não venhamos a cair nesta tentação que é natural em nós, que já é
uma inclinação verdadeira dentro da nossa vida. O versículo 31, ele dá a chave, a regra de ouro. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a regra de ouro do cristianismo. Se nós queremos realmente que o que as pessoas façam conosco, nós primeiro precisamos fazer a elas. Existe uma questão de praticidade, colocar em prática aquilo que o Senhor pede a nós. Se nós queremos uma mudança, se nós queremos realmente que as coisas transformem nosso meio, nós precisamos ser os primeiros a realizar. E aqui é a grande dificuldade, porque se nós queremos realmente transpor as barreiras das discórdias, divisões, onde nós muitas vezes colocamos fardos pesados nos outros e tiramos de nós, inclusive, nós precisamos, de fato, buscar uma experiência com o nosso Senhor e pedir-lhe a graça, reconhecendo a nossa insignificância, nossa impotência, nossa incapacidade de ter esse amor, de ter essa entrega, desse abandono como Ele tem. E aqui, o que vai nos ajudar aí, aqui é o último ponto, que Jesus, depois de dar o significado, o que tem que ser feito, não é retribuir esperando algo em troca, porque isso é interesse, isso não leva em nada ao Evangelho, mas é justamente fazer aquilo que ele dá nesse último versículo. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. A graça é colocada em nossas mãos. A força do Espírito Santo o Senhor derrama em nossa vida. Mas o Senhor dá isso de forma abundante em nós. Mas como nós nos comportamos e como nós nos relacionamos com isso em nossa vida é o que vai fazer toda a diferença. E aqui nós vemos justamente esse momento que a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. É algo que todos nós percebemos. Como o nosso olhar para o outro será o mesmo olhar de Deus para nós. Se começarmos a botar esse princípio na nossa vida, todas as nossas ações irão mudar. Se antes de eu apontar o dedo para o meu irmão, se antes de eu começar a criticá-lo, se antes de eu começar a querer colocar ele no tribunal, antes de julgar, antes de caluniar, antes de difamar, antes de eu falar mal do meu irmão, se eu me colocar no lugar dele e pensar aquilo que eu vou fazer com ele, se eu gostaria que as pessoas fizessem o mesmo comigo, isso mudaria muito a nossa atitude. Colocar-se no lugar do outro e realizar um ato de misericórdia, como Jesus coloca aqui no versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A misericórdia é a capacidade que Deus nos dá e faz isso conosco, de rebaixar aos nossos limites, mas para nos elevar a Ele. Se nós colocarmos e rebaixarmos para viver a realidade do outro e cada vez mais descendo para colocar Ele no mesmo patamar que nós estamos, vamos cada vez mais transformar não só a nossa vida, o nosso meio e nossa comunidade. Vamos começando a mudar o mundo à nossa volta, porque é assim que o Senhor chama-nos a viver, com esse Evangelho que eu digo, é o coração da prática cristã. Mas, se nós queremos realmente viver, precisamos abandonarmos em nosso Senhor Jesus. Por isso, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de mergulharmos cada vez mais nesta experiência do seu amor. Que o Senhor nos sustente, nos guie e nos fortaleça para que, mesmo diante das dificuldades da nossa vida, o Senhor nos ajude cada vez mais a nossa infertilidade do amor a ser tocado pela graça do seu Santo Espírito e fazer com que em nós possa brotar nesta terra árida, vazia, muitas vezes cheia do ressentimento, do ódio, da mágoa, das feridas que carregamos em nosso coração. O Senhor venha cada vez mais tocar em nossos corações esse terreno infértil e com seu Santo Espírito fazer brotar em nós uma fonte viva que venha jorrar o amor em abundância e a misericórdia a transformar os nossos corações
e realizar cada vez mais a graça operante de Deus em nossa vida, para sermos instrumentos e sinais da sua presença no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.